Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do ETE ItaíbaCast, o podcast da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins. Eu sou Raika Soares e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Jael Soares, que é jornalista e olha só, convidado especial, porque ele veio diretamente de Portugal para conversar com a gente. Então, oi, Jael, tudo bem? Como é que você tá? Fala um pouquinho pro pessoal. E eu vou começar perguntando, pedindo para você se apresentar. Quem é você? O que você faz? Nós estamos aqui para falar sobre o que exatamente hoje? Vou deixar você para falar sobre isso. Tá bem. Olá, pessoal. Eu sou Jael Soares. Quem eu sou é mais complicado, né? Porque eu sempre fui muitas coisas, fiz muitas coisas devido à educação que eu tive na Escola Frei João Pereira de Souza. Como o nome já indica, eu sou cria de negras. Não nascido lá. Eu nasci em Águas Belas, mas só foi uma fatalidade, um desvio. Mas eu sou gerado e criado em Negras. E, bem, nas questões profissionais, né, no lado profissional, eu sou jornalista de formação e de labuta, né? Trabalhei mais de 10 anos na área. E sou ainda um estudante, um eterno estudante, adoro estudar, né? Depois da Frei João fui para a faculdade, da faculdade fui para uma pós-graduação, depois para o mestrado e agora estou no doutoramento em estudos de cultura lá em Portugal. Também a minha estada lá em Portugal também é por isso e acabei ficando. E eu sou filho de Neto Vieira, Nininha Soares, neto de várias pessoas especiais, bisneto de um monte de gente especial, e eu gosto sempre de frisar isso, porque acima de tudo eu sou um ser humano e gosto de ser ser humano, errático, falho, mas sempre tentando acertar. Eu acho que eu sou mais ou menos isso. Bom, a gente está aqui para falar sobre um livro que Jael está escrevendo, porque ele está escrevendo um livro e a gente veio hoje para falar sobre isso. Então, eu vou te perguntar sobre o livro agora. Do que se trata exatamente? De onde veio a inspiração para escrever esse livro? O livro, na verdade, ele tem uma versão original. Ele se chamava Crônicas do Achamento de Negras, uma brincadeira com a Carta do Achamento do Brasil, porque é o primeiro texto, digamos assim, da literatura brasileira e já é logo uma crônica. E eu fiz esse primeiro livro como um trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo que eu fiz lá em Caruaru. Eu fiquei devendo esse livro para negras, para muita gente, porque era um trabalho acadêmico e deveria estar no ambiente acadêmico. Eu não poderia trazê-lo para fora dos muros de lá. Então, eu fui amadurecendo uma ideia de refazê-lo e juntar novas informações. E fui colhendo essas informações durante todo esse período e ainda continuo nessa fase, porque quanto mais eu acho coisas, mais eu procuro outras coisas. Eu sou curiosíssimo e pronto. Ele nasce da necessidade da gente se conhecer, de negras se conhecer. Eu, desde muito pequenininho, desde 7 anos de idade, que eu pergunto a todo mundo de onde é que a gente vem, quem nós somos. As perguntas filosóficas malucas eu já eram sem juízo desde muito pequeno. Era considerado o doidinho da família. Meu avô tem 104 anos. Até hoje ele me chama de maluquinho, doidinho, por conta dessas coisas. Então, eu sempre fui interessado em saber de onde é que vínhamos, para onde íamos, para onde vamos. E eu tento passar por esse livro, né? Tento passar através desse livro para a minha comunidade, para as pessoas de negras, essa vontade também de querer saber de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós somos como sociedade, como comunidade. Acho que é basicamente isso. É uma preocupação com a memória e com o futuro. Lembrar do passado e pensar o futuro e o presente também. Sim. Gente, eu vou pedir desculpa pelo barulho. A gente está no ambiente escolar e temos alunos fazendo barulho, como sempre, mas tudo bem. Então, eu vou perguntar também para você como foi o processo de pesquisa para escrever esse livro. Você agora disse que sempre foi muito curioso. Então, como foi esse processo? Porque a gente sabe que a história de negras ela é uma coisa que foi muito passada pela oralidade. Não tem muita coisa escrita ou não tem nada escrito. Então, é uma coisa que é aquele famoso
Um contou para um, que outro contou para outro, e foram contando e foi passado entre geração, geração, geração. Então, como foi esse processo de pesquisa? Principalmente para você, que mora há mais de 6 anos, certo? Em Portugal, e estava longe de negros nesse tempo. Como funcionou isso? Não, mas na verdade a primeira versão do livro, ela é de 2011. Então, o meu trabalho, inclusive, o projeto do livro, ele já antevia esse foco na oralidade. Porque eu sabia que a gente não tinha, naquela época, muitos documentos à mão. Então, eu tinha esse foco na oralidade, que é um trabalho muito mais complicado do que quando a gente tem documentos. Porque nós precisamos de uma gama de entrevistas. A gente precisa cruzar essas entrevistas para ver se há algum erro, se há algum acerto. Também precisa avaliar a qualidade da fonte, né, daquela pessoa que está transmitindo a informação e saber se é fidedigna ou não, se é credível ou não. Então, é um trabalho muito mais minucioso, muito mais complicado do que um trabalho documental. E foi complicadíssimo. Foram, sei lá, dezenas e dezenas e dezenas de entrevistas. E encontrar a linha, né, foi muito complicado. Muito complicado, mas foi muito gratificante, obviamente, e muito fácil naquela época, porque eu entrevistei muitas pessoas mais velhas. E como eu também já vinha de entrevistas, entre aspas, informais desde a infância, e anotando tudo que os meus antepassados me diziam, né, naquelas famosas conversas de calçada que quase nós não temos hoje, eu tinha lá meu caderninho e escrevia o que os adultos diziam, as histórias antigas que os adultos diziam. Eu já era um jornalista maluquinho desde pequeno. E também eu chegava ao ponto de pedir para as pessoas desenharem as casas, como eram as casas antigamente, com as plantas das casas, e dizia quem dormia nesse quarto, o que é que acontecia na sala, uma pessoa maluca. Nesse processo de pesquisa, porque a gente sabe que esses momentos são muito legais, muito, muito importantes, principalmente com nossos familiares, chegar na calçada e conversar. Teve algum momento ou um relato que te tocou bastante, que você ainda se lembra? Porque eu sei que seu avô, gente, o avô de Jael tem 104 anos de idade. Então, é muita bagagem histórica que ele carrega, é muita história para contar, é uma vida inteira. Então, principalmente com seus familiares, teve algum momento, algum relato que te tocou bastante e você lembra até hoje? É difícil eleger porque toda a história de negros me toca, eu me arrepio, eu começo a chorar só de pensar. É difícil, não sei, mas o ponto de virada em Negras foi a presença de Frei João Pereira de Souza, que nós chamamos de Irmão João. Sim. Sem ele, nós seríamos um lugar completamente atrasado, porque ele não foi apenas um religioso, que já seria bastante, mas ele não foi apenas um religioso, ele foi um mentor social. Ele era muito mais, ele amava ser humano. Então, ele amava também seres humanos do jeito que são. E ele soube entender nossa população soube entender ele, porque ele veio como ele era franciscano e ele queria reproduzir, né, para a vida dele, ele queria reproduzir a vivência de Francisco de Assis sem sequer tocar em dinheiro. Quando ele precisava de dinheiro, ele pegava com um paninho ou um papel para fazer algum pagamento, alguma viagem, alguma coisa assim. E ele sobrevivia de doações da população. Às vezes faltava, às vezes tinha mais açúcar em casa do que arroz, tinha mais açúcar do que café, outra hora tinha mais arroz do que sal, ou não tinha nada. Uma das vezes que ele chegou em Negras, das viagens dele, uma senhorinha apareceu na casa e chegou com vergonha. Chegou com vergonha e tinha 3 ovinhos na mão, 3 ovinhos de galinha. Isso. E com os ovos para trás, nas costas. Chegou lá e disse: Irmão João, eu vim aqui te visitar
e trouxe uma coisa, mas estou com vergonha. Ela disse, não tenha vergonha. Eles não tinham nada para comer em casa. Eram ele e irmã Francisca, que é uma freira secular que o acompanhou lá em Negras também. E ela entregou os 3 ovinhos. Ele ficou completamente feliz e fez os 3 ovinhos e foi o almoço dos 3. Dessa senhora, de irmã Francisca e de Frei João. Então toda eu já começo a embargar, mas porque toda a história de Frei João me comove muito. Não que as outras não me comovam, mas ele realmente foi nosso ponto de virada. Assim, houve outros, né? Outros, inclusive religiosos. O próprio Padre Paulo também causou uma revolução em Negras. Tentaram matar ele na missa. Tem arquivos, inclusive a nova versão do livro vai contar coisas que a primeira não contava em detalhes, como os arquivos da ditadura. Vai trazer informações sobre os arquivos da ditadura relacionadas ao Padre Paulo e Negras. Muita mentira se contou sobre o povo de Negras nos arquivos dos milicos. Mas assim, as conversas do dia a dia sobre Frei João, as historinhas pequenas de Frei João me comovem assim, de uma maneira profunda. Eu acho muito interessante as histórias de Frei João, porque a casa da minha avó é muito perto da casa que Frei João ficava, e até hoje é uma casa que, quando tem coisa da igreja, estão sempre lá. Então é uma coisa que me toca muito também, porque a minha avó, que faleceu ano passado, ela tem as caixinhas lá de coisa dela e eu sempre estou olhando, sempre estou mexendo. E tem muitas fotos de Frei João assinadas por ele, então, de irmã Francisca. Eu vi, inclusive, recentemente que você entrevistou a irmã de Frei João. Exato, isso? Sim. Em João Pessoa, certo? Sim. Então, eu acho isso tudo muito interessante. E também uma outra coisinha, uma coisa que toca muito, mas o que você espera que as pessoas aprendam com esse livro? Porque é realmente muita coisa histórica, muita coisa, tipo, de muito antes. Eu mesmo não era nascida com a maioria dessas histórias, eu não conhecia a maioria dessas pessoas, então acho que é uma coisa muito importante para as novas gerações. Então, o que você espera que esse livro traga para as pessoas? Eu não sei se eu vou conseguir, mas uma intenção minha é fazer com que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento a uma comunidade que não cresceu ao léu. Tudo em Negras tem um motivozinho lá atrás, como em qualquer outra localidade. Mas eu quero que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento e saibam contar a própria história. Isso também tem a ver com a falta de, penso eu, né? Tem a ver com a falta de jornalismo local ou de algum veículo de comunicação local que ajude a fazer essa união, né? Essa ponte entre as informações passadas e presentes. Então, eu vejo as pessoas muito dispersas, não só os jovens, mas os adultos também. E não existe uma valorização nem da história de Itaíba, nem da história de Negras. Quando em Negras havia aquelas exposições de conhecimentos e artes na Escola Frei João, Expo Conarte, falava-se muito. Hoje ainda um ou outro professor me procura ou aluno também, me procura para saber, mas são coisas muito pontuais. Às vezes é assim, eu quero saber como eram as histórias das parteiras, eu quero saber como eram as histórias da praça, como é que eram as histórias de Frei João. Então, são coisas pontuais e eu sinto que falta mesmo esse conhecimento de maneira geral. Do início, eu fico até com medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de morrer nessa fase de não ter publicado essa nova versão do livro, porque hoje eu devo ser o único que sabe contar o, digamos, entre aspas, início, meio, não é fim, mas a continuidade. Porque como a base é oral, então foi preciso entrevistar gente que já faleceu, inclusive com 100 e tantos anos, mas já faleceu. E então muita gente não tem essa inclusive até
a gente conversando anteriormente, e eu pontuo agora, a história da negra, do porquê do nome Negras. Isso é pulverizado. Isso é... São várias histórias que são contadas, né? Inclusive, eu acho que a história que foi contada para mim quando era menor, que estudava lá, que a gente ia contar as histórias sobre o porquê do nome Negras, agora são contadas de forma diferente para o meu irmão. Então, é uma coisa que vai se perdendo ao longo do tempo. Aí eu até conversei com o Jael para pedir para ele contar um pouquinho, pelo menos de uma dessas histórias, uma dessas versões do porquê o nome Negras, porque é uma coisa que o pessoal geralmente tem muita curiosidade de saber. Por que o nome Negras? De onde deriva esse nome? Qual é a história por trás do nome? Então, eu vou te pedir para contar pelo menos uma das histórias ou o que você sabe sobre o nome de Negras. Então, eu tenho uma desconfiança de que a comunidade afro-brasileira se estabeleceu antes dos brancos lá em Negras. Eu tenho essa desconfiança, não tenho essa certeza, mas tenho essa desconfiança, por conta de alguns arquivos. Mas o nome Negras, ele deriva de 1001 histórias. Cada vez que eu pesquiso, eu acho mais e acho histórias diferentes relacionadas a pessoas diferentes, a mulheres diferentes. Então, uma das versões, a mais contada, é que havia uma negra próxima a uma cacimba, que é ali perto, já da divisa com Alagoas, ali no caminho com Alagoas, depois da casa da sua avó, bem para lá, tem uma cacimba que era... Uns dizem que a negra que era uma negra escravizada, que foi encontrada lá ainda com os grilhões, com os ferros nos pés e morta. Outros dizem que era uma negra que morou por lá, mas no fim das contas era uma cacimba que emanava água. Uns dizem que era boa, outros dizem que não era, mas emanava muita água. E era além de ser um espaço de passagem, né, perto de uma via, né, perto de um caminho, também iam muitas pessoas para lá para pegar água, seja para os bichos, seja para o consumo em casa, para banho, enfim, para outras utilidades. E ficou como a cacimba da negra. A cacimba da negra, a cacimba da negra. Onde é que eu vou? Eu vou para a negra. Então, no dia a dia, né, com essas conversas do dia a dia, como essa que eu emulei, as pessoas foram diminuindo cacimba da negra para negra. E alguém, por algum motivo, que ninguém sabe até agora, colocou um S lá e ficou Negras. Há um mapa, inclusive, de 1924, da província de Pernambuco, que está lá, As Negras. É o povoado... Até hoje o pessoal ainda fala As Negras. As Negras, né? Exato. Então, essa é uma das muitas versões. Então, eu acho que assim, todo mundo tem uma história da negra que nos deu o nome de um jeito diferente e a gente nunca vai encontrar, até por uma questão de descuido com a vida e as vivências dos escravizados. As pessoas brancas não têm o cuidado de memorizar e isso também reflete na vida das pessoas que são descendentes dos escravizados. Quando eu pergunto a alguém mais velho que é descendente, né, dessa fatia da população, eu não tenho respostas satisfatórias, porque também foram acostumados a não querer saber, não querer guardar. Exato. Então, uma parte boa ali, sim, conhece e tem também as próprias teorias. Mas é isso, é tudo muito pulverizado. As outras não, as conquistas, as histórias, os episódios da parcela branca ou mestiça da sociedade lá em Negras tem episódios mais bem embasados e bem conhecidos. Já a população negra não consigo captar tanta informação dessa fatia da sociedade. Uma coisa muito interessante que eu acho sobre o seu livro é que a gente sempre fala desse negócio, né, de negras não ter esse negócio físico, é uma coisa passada apenas pela boca, apenas pela fala.
Então, você está fazendo parte da história de negras, deixando esse documento pra gente, pra nossa geração. Porque já eu tenho uma página no Instagram, né, que é Negras Pernambuco, o nome, a gente vai deixar para vocês. E eu vejo que muitos dos meus colegas que estudaram comigo no maternal há muito tempo, colegas realmente de quando a gente era pequenininho, te seguem, inclusive eu, que te encontrei pelo Instagram, que eu não sabia que a gente tinha esse grau de parentesco aí. Mas que a gente acompanha a história de negras por isso. Eu vejo pessoas que não moram em Negras, que nasceram e cresceram em Negras, mas que não moram mais em Negras porque saíram por questões de a falta de emprego e, enfim, outras questões, e acompanham Negras por você. Porque eu, por exemplo, eu não fui criada em Negras, eu fui para a Bahia, eu era muito novinha, então eu também não tive esse contato. Mas pela sua página, por saber do seu livro, inclusive eu creio que quando o livro ainda não foi lançado, inclusive vou mandar ele falar um pouquinho sobre isso, vou pedir para ele falar um pouquinho sobre isso, mas que quando o livro for lançado, eu creio que a gente vai bater isso nas nossas mãos para a gente conseguir estudar mais sobre a história de Negras e entender um pouquinho mais sobre a história de Negras. Então agora eu vou te pedir para explicar sobre o lançamento do livro, como é que vai funcionar, você já sabe, data de lançamento, quando é que vai estar disponível, quais foram os impedimentos que você teve, quais foram as questões para esse livro ser lançado. Bom, não tem ainda data de lançamento. Eu tive muitos contratempos, até por questões de saúde. E como o livro, ele conta a história não só de Negras, mas da minha família. Porque a minha família foi quem fundou Negras. As pessoas que são as minhas antepassadas, eu descendo da maior parte das famílias principais, dos primeiros moradores. Então, eu descendo dos Ramos, dos Pita, dos Gama, dos Soares, dos Vasconcelos. Eu sou descendente de toda essa gente, são as pessoas que fundaram Negras. E sempre que acontece alguma coisa em Negras, um falecimento de alguém, isso bate em mim, né? Eu já começo a embargar a voz de novo. Justamente por isso, eu sou muito sensível a essas questões. Isso também me atrapalha o fluxo criativo e atrapalha o fluxo de pesquisa. A parte humana. Né? A parte humana. Eu sou muito ligado, eu gosto de gente. Uhum. Eu gosto de gente. Perdão, gente, bati no microfone. Então, por enquanto eu não tenho uma data. Eu espero que eu lance o ano que vem, junto do vídeo documentário que eu também estou fazendo. A minha vinda... Fala um pouco mais sobre o vídeo documentário. Exato. A minha vinda para cá, dessa vez, eu sempre venho... Toda vez que eu tenho férias, mesmo quando eu morava aqui, eu vinha para Negras. Eu junto o meu dinheirinho... Negras. Eu tenho uma coisa com água de Negras que não sei o que é. Então, eu estava lá em Portugal, vivendo minha vidinha, e aí então apareceu a possibilidade de marcar as minhas férias. E na mesma época, eu atentei ao fato de que meu avô eu fiz no fim do ano passado, tinha 103 anos. E ele, aqui, por outro lado, já começou aqui a fazer... Ele é lúcido, completamente lúcido. Era isso que eu ia falar, gente. O avô de Jael tem 104 anos e ele é completamente lúcido. Completamente ele lúcido. É uma lenda viva em Negras. O cara é maravilhoso. Ele começou a etiquetar os móveis da casa como se estivesse fazendo um inventário. Então... O guarda-roupa é do filho tal, a mesa é do filho tal, isso aqui vai para minha nora tal. Então, ele já está começando a etiquetar. E eu, enfim, eu disse, espera, além do livro tem que ter mais alguma coisa. Não só por isso, né? Depois eu vou explicar por quê, mas... Isso me acendeu porque a gente não tem um registro de vídeo da nossa gente. Até por uma questão das pessoas do futuro, né, conhecerem as nossas feições, as nossas vozes, não ficar só aquilo chapado no livro. Mesmo que tenha fotos e tudo, mas aquilo fica muito preso.
Então eu comecei a pensar nessa possibilidade de gravar um vídeo documentário, que não sei se vai virar uma série documentário ou minissérie documentário, não sei, porque pelo material que eu já tenho, meu Deus, só do meu avô João Vieira são 2 horas e pouco de entrevista e ainda tem mais. São 104 anos, então ele viu os primeiros carros, ele viu a passagem do Zeppelin, o dirigível, ele foi... ele esteve com os coronéis, ele, inclusive, uma parte lá pequenina da vida dele, foi pistoleiro dos coronéis. Ele, quando a Arraes esteve aqui ainda na época da ditadura, ele foi, de certa forma, como um segurança de Arraes, Miguel Arraes. Então, ele tem muita história. Foi vaqueiro, ele saía daqui levando gado do meu bisavô Capitolino, que era tio dele. A maluquice, as enroladas, né? Era tio dele, saía daqui para levar gado em Recife, em Garanhuns, em Cupira, Cupira não, acho que era outra cidade com C, já não lembro. Mas pronto, eu me atinei para isso. E para outra coisa, nem todo mundo gosta de ler, a gente tem que reconhecer, nem todo mundo tem acesso à leitura por algum motivo, não sabe ler ou sei lá por quê, por não gostar, e também não é um livro para criança. O livro Crônicas Negrenses não vai ser um livro para criança, porque tem muita coisa pesada. Tem muitos episódios pesados. E eu pensei justamente também, né, encorpando, né, a ideia do documentário, do vídeo documentário, tem aí essa explicação de também servir para as pessoas que não gostam de ler, não vão ler, e para criança, para servir para material didático. A função desse vídeo documentário vai ser essa. Gente, é muita coisa, é muita história, muita coisa mesmo. Deixa eu ver. Nossa, me fugiu a pergunta que eu ia te fazer agora. Mas eu creio que fosse sobre essa questão do documentário. Que você já respondeu praticamente tudo, né? Sim. É isso. Mas será basicamente um resumo, né? Não vai ter tudo, porque não tem condição. Senão vira um vídeo eterno. É um resumo do resumo do resumo. É só mesmo, são coisas muito pontuais. É um registro da nossa gente. Sim. O pessoal até que ponha o olho em cima vai estranhar, porque tem muita gente da minha família, mas é justamente por conta disso. A minha família base de Negras. A fundação de Negras Negras foi fundada pelo capitão Inácio José, que na época acho que nem era capitão. Ainda estou tentando entender como é que foi o que é que veio primeiro e depois, mas antes ele não era. Foi fundado pelo capitão e a esposa dele. E depois veio o Major Antônio Inácio, que é o nome da nossa avenida principal. Ele era meu tio trisavô, era a minha trisavó, era irmã dele, filha desse primeiro dono das terras de Negras. Primeiro dono não, primeiro habitante, porque a terra já teve outros donos anteriormente. Isso, então eu vou te pedir para você falar sobre, para quem está curioso mais sobre o lançamento do livro, onde as pessoas podem acompanhar as novidades sobre tanto o documentário quanto o livro, suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Então, conta aí pra gente onde é que a gente acompanha tudo isso, as postagens que você faz. Pode falar. É isso, então, para quem gosta de acompanhar esse tipo de material, tem a minha página profissional é Jael Soares, Jael, pelo amor de Deus, não me chamem de Joel, Jael Soares, .jor, de jornalista, né, Jor, mas se colocar Jael Soares acho que já acha, para pesquisar, né. E tem a página da minha querida e amada idolatrada Negras, que é Negras Pernambuco, tudo juntinho, né, Negras Pernambuco, lá no Instagram, as duas no Instagram. Também tem no Facebook, que acaba sendo uma extensão, né? Tudo que eu posto no Instagram vai pro Facebook. Não tem o TikTok, porque a gente não faz dancinha. Eu não faço dancinha. Eu já dancei muita quadrilha, amo quadrilha. É uma das... São João tá chegando, amo quadrilha, amo dançar forró, pé de serra, bom que se diga. Mas é isso, são minhas redes. É só colocar para pesquisar que me acha. Então... eu não sei nem se... Eu me lembrei que a gente estava conversando ali e eu gosto de citar fatos curiosos e tudo, e uma coisa que você não sabia é que nós somos lá em Negras, não todos, mas por conta dos Soares, os Soares hoje em Negras, e talvez aqui alguns de Itaíba,
eu me lembrei disso agora, de dizer, não sei se você ia perguntar, são descendentes dos primeiros habitantes da capitania de Pernambuco. Sim. Não exatamente por conta do Soares, mas hoje as pessoas que têm o nome Soares podem, eventualmente, ter essa ligação com os primeiros habitantes por conta de uma ancestral nossa, a minha trisavó, Manuela Antônia de Barros. O pai dela, Tomás, era descendente dessas pessoas, né? Ele é um dos fundadores de Águas Belas, os antepassados dele são fundadores também de outras cidades aqui em Pernambuco, inclusive do estado. Então, isso também vai estar no livro, vai ter explicações. Eu espero que as pessoas, se pela história ou pelas curiosidades, se interessem. Eu não tenho nenhuma vontade. O meu intuito é engrandecer a história da nossa comunidade. Eu não tenho nenhuma vontade política nem nada. O pessoal às vezes até pergunta, já vieram atrás de mim para essas coisas. Eu não tenho nenhuma necessidade disso. A minha missão de jornalista é justamente engrandecer a história do meu lugar e foi até por isso que eu me tornei jornalista. Foi por negras. Também tenho que eu sempre me preocupei com essa necessidade de ter jornalismo local. E é isso que eu estudo, inclusive, hoje no doutoramento. Eu fiz o meu mestrado pesquisando sobre isso e o doutoramento também é nesse viés. Eu falo demais, desculpa. Tudo bem. Agora, nosso episódio já está chegando ao fim. Infelizmente, porque teria muito mais história para contar. Mas eu vou pedir para o encerramento, Jael, para você deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, principalmente o pessoal de Negras, para você deixar uma mensagem de você diretamente para quem está nos ouvindo. Ai, em que sentido? O que você gostaria assim, de deixar de uma mensagem final, compartilhar algo com eles sobre tudo, sobre o episódio que a gente acabou de ter, sobre a conversa que a gente acabou de ter, sobre o seu livro, só pra gente encerrar, uma mensagem final. Bom, eu como meu pai gosta de dizer, eu sou uma gota num oceano. Eu quero continuar sendo essa gotinha no oceano porque eu preciso de outras pessoas. E eu só sou porque somos. A minha ideia desse livro e a minha ideia de ser jornalista, de continuar insistindo no jornalismo, que é uma instituição que enfrenta crises no mundo inteiro, é justamente pensar no coletivo. E eu espero que esse meu livro ajude a pensar, né, a cada pessoa pensar a seu modo no coletivo, e mesmo que não seja por negras, mas contribua para um pensamento comunitário. Sim. Eu não sou cristão, mas eu não tenho nenhuma religião, mas eu gosto do pensamento cristão da comunidade, principalmente dos franciscanos. Também por conta de Frei João, né? Aquela coisa. Então eu acho que a mensagem que eu tenho para passar com a minha vida e com o livro e com a história de negras da qual eu sou cria é justamente esse pensamento e o sentimento de comunidade que hoje está tão em falta, penso eu. Sim. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Jael, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por nos conceder essa bagagem que você tem. Galera, compartilhem, né, nas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, principalmente se alguém tiver alguma ligação com negras, ou se você tiver tido alguma curiosidade sobre esse podcast e tiver sido tirada essa curiosidade sua, compartilhe no Instagram com seus amigos. E é isso, chegamos ao fim. Tchau, gente. Muito Até obrigado. o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.